Olá, seja bem-vindo a mais um Esquina da Cultura comigo, Marta Correia. Toda terça-feira, às 13 horas, você estaciona nesta esquina onde tudo acontece. As manifestações culturais rolam por aqui e hoje a gente tem mais conversa com o diretor de teatro e falando sobre um espetáculo maravilhoso. Eu tenho o prazer de receber aqui no Esquina da Cultura o Fabiano Lodge. É Lodge mesmo, Fabiano? É isso mesmo, Marta. Fabiano Lodge. Obrigado, viu? Boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão conosco agora pela bcctelevision.com. E você veio aqui na esquina para contar para a gente um pouco desse espetáculo Mercado Branco. Mas antes eu queria que você contasse um pouquinho de você. Você é diretor teatral, né? Qual é a sua Isso. formação aí? Eu comecei a fazer teatro na minha cidade, em Campinas, no interior de São Paulo, e fui me interessando em me profissionalizar na área. Então eu comecei fazendo um curso técnico lá mesmo em Campinas e depois fui fazer faculdade. Só que aí eu passei num vestibular em Santa Catarina. Fui estudar na UDESC, em Florianópolis, morei lá 5 anos, fiz graduação lá. E logo depois desse momento universitário, eu vim morar em São Paulo, em 2008, onde eu vivo até hoje. E aí aqui fiz mestrado, fiz outras formações, também fora do Brasil, sempre buscando esse interesse na direção teatral, né, em articular esse trabalho de criação no teatro, mas fora do palco, fora da cena. Ah, legal, muito bom. E você desenvolve esse trabalho de pesquisa também, um trabalho de pesquisa desde 2005, né? Isso. Lá na UDESC eu comecei a me interessar por algumas práticas teatrais de formação, práticas continuadas de treinamento, né, que vão formando assim uma característica do trabalho, especialmente físico e vocal, ligado à relação entre atores, atrizes, dramaturgia e direção. Então isso foi me interessando muito. Eu comecei a estudar o método Suzuki, que é uma prática criada por um diretor japonês, que é o Tadashi Suzuki, e um pouco depois a técnica dos viewpoints. E descobri lá mesmo na universidade um grupo, uma companhia dos Estados Unidos, que é a City Company, que trabalha essas duas técnicas juntas no trabalho de criação. E a diretora dessa companhia, que é a Anne Bogart, faz um trabalho também de investigação de práticas de direção ligadas a essas técnicas. Então isso foi me interessando e eu fui também articulando não só no trabalho artístico, mas no trabalho de pesquisa, né, de tradução de textos, de leituras relacionadas a essas duas técnicas e a trajetória desses dois diretores. Então, até hoje, mesmo no, por exemplo, no trabalho do Mercado Branco, é um trabalho que tem muito dessa investigação no seu processo de criação. Maravilha. Me fala um pouquinho mais das duas técnicas, né? A do Suzuki e do Viewpoints. O que seria? É o trabalho do ator só com o corpo, então? Tem uma ênfase corporal bem forte, né, nas duas técnicas, mas especialmente por um trabalho vocal, né? Vem aí uma ideia dentro do treinamento do método Suzuki, especialmente de uma articulação da voz, né, como um instrumento do próprio corpo, né, não dissociar esses elementos que geralmente são dissociados no treinamento de atores e atrizes, né? Você trabalha o corpo de uma maneira segregada ao trabalho vocal. Então ali a ideia é unificar essas duas práticas. É um trabalho que tem uma exigência física muito grande, né? O método Suzuki, ele tem referências das artes marciais, de danças clássicas, né? De artes tradicionais japonesas. E o É. Viewpoints, ele tem uma parte que complementa por um outro lado. É uma prática de muita liberdade numa relação do corpo com o espaço, especialmente em espaços não convencionais, e tem um foco no trabalho coletivo, né, de se trabalhar em conjunto, grandes conjuntos. Então, falando assim, rapidamente, basicamente, tem a ver com essas duas polaridades do trabalho de atuação e que me interessam também para pensar a composição, mas aí do lado da direção teatral, de fora da cena. Maravilha. Que bacana isso, né? Você estudou muito isso e aí você traz, através duas técnicas, né? O,
esse espetáculo, Mercado Branco, é o primeiro que você utiliza essas técnicas ou você já vem utilizando essas técnicas em outros espetáculos? O caso do Mercado Branco ele é especial porque é um espetáculo de teatro gestual. Ele começa já com interesse na fisicalidade, né, na comunicação e na expressão, principalmente pelo gesto físico, né, pela corporalidade, pelo movimento coreográfico na cena. Então a gente não utiliza a palavra falada no espetáculo. Então aí a gente tem uma ênfase, a gente tira uma forma de comunicação e enfatiza outra. E aí nisso o método Suzuki é muito presente na preparação do espetáculo. Mas aí a gente adicionou também uma outra prática, que é a biomecânica. Foi, na verdade, uma inspiração. Nós fizemos alguns exercícios durante o processo para entender como que essa linguagem codificada poderia ajudar a gente a trazer na dramaturgia do corpo o tema, as relações que a gente gostaria de instaurar em cena. Então, no Mercado Branco, especialmente, a gente trabalhamos pouco a técnica dos viewpoints, mas muito mais o método Suzuki, e especialmente princípios da biomecânica, que é uma técnica que foi criada por um diretor russo chamado Meyerhold. Então ela é uma inspiração, ela não é exatamente nós não trabalhamos assim de uma maneira muito aprofundada no sentido de expor demais a técnica na corporalidade da cena, mas entendendo princípios que nos ajudassem a criar a peça. Entendi. Vocês, dentro desse espetáculo, também trabalham com música ou não? Tem a trilha sonora, que é uma trilha gravada. Ela foi criada em composição com as cenas. Inclusive, a autoria da trilha sonora é de um dos atores, que é o Rick, em parceria com o Guilherme, que também é integrante do grupo. Eles fizeram uma dupla e foram criando a trilha sonora no sentido de compor um ambiente sonoro e uma sensorialidade com os sons a partir do que a gente estava também criando em relação às cenas. Então elas compõem nesse sentido, né? São músicas que vão instaurando atmosferas cênicas diferentes a cada mudança de cena. Então a gente trabalha com trilha gravada, trilha sampleada, ao longo de todo o espetáculo. A peça inteira tem trilha sonora que vai sendo alterada cada vez que a cena se altera. Bacana. E você é um dos fundadores da Companhia dos Ratos, que está trazendo o espetáculo, né? A Companhia dos Ratos ela foi fundada em 2017, na cidade de Tiradentes, que é um bairro do extremo leste de São Paulo. Eu acompanhei a fundação do grupo, porque na época, em 2017, eu trabalhava num programa da Prefeitura de São Paulo, chamado Programa Vocacional, e eu orientava alguns dos integrantes do grupo. E eles decidiram, então, nesse contexto de orientação artística, formarem e trabalharem juntos no contexto de teatro de grupo. Então, eu não sou exatamente um integrante do grupo, mas eu acompanhei o processo de formação e estabeleço parcerias, trocas com o grupo desde então. Já são 4 anos que nós estamos juntos de alguma forma, mas eu mais acompanhei a fundação do grupo lá em 2017. Ok. E por que esse nome Mercado Branco, né? Por que surgiu esse nome? O espetáculo foi batizado desta forma. Foi curioso, viu, Marta? Porque a gente começou esse espetáculo com cenas aleatórias, onde a gente estava investigando a técnica da biomecânica. Então a gente não tinha nenhum interesse em falar de um tema específico, a gente queria estudar movimentos físicos inspirados nos princípios biomecânicos e do método Suzuki. E aí surgiu uma cena, numa improvisação, onde a gente eram 2 atores em cena, e eles faziam uma relação entre práticas esportivas e um certo tipo de exibicionismo com uma coisa que tinha nas propagandas dos anos 80, 70, da virilidade masculina em relação ao uso do cigarro, ao tabagismo. Então essa foi a primeira cena da peça. E a partir disso nós começamos a conversar a respeito do quanto alguns produtos, né, alguns produtos mesmo, eles estão de uma certa forma instaurados na sociedade de uma maneira absolutamente legalista e permitida, mas que tem o impacto negativo daquilo que pejorativamente se chama de mercado branco, né, que é um termo racista, e que se atribui àquilo que não está na legalidade, né, social uma conotação perversa, uma conotação ruim, uma conotação de que não serve. Então a gente tentou unir esses 2 pontos, trazer aquilo que está na legalidade, mas que tem um efeito perverso. E aí é por isso que nós chamamos o espetáculo de Mercado Branco, numa referência
ao termo mercado negro. Ah, ok. Muito bom. E dentro dessa. Realmente não tem nada de texto, então, nesse espetáculo. Nada de texto. Tem sons, algumas cenas mais para o final do espetáculo, algumas sonoridades vocais, mas não exatamente a palavra falada. Não existe nenhuma palavra falada ao longo de toda a peça. É um espetáculo totalmente criado em relações corporais, gestuais e de movimentos coreográficos que acontecem no espaço. Esse espetáculo, vocês vão estrear ainda ou já estreou? Então, esse espetáculo vai estrear online, né, agora no dia 17 de setembro. Nós já fizemos algumas apresentações presenciais desse espetáculo num sistema de apresentação em processo. O grupo ensaiava, né, até chegar a pandemia, no Céu Inácio Monteiro, que fica na cidade de Tiradentes. Então, lá, desde 2017, e especialmente em 2018 e 2019, nós fizemos uma série de ensaios abertos para estudantes do ensino fundamental, ensino médio, EJA, Unicel, que é um programa de formação universitária que acontece no Céu Inácio Monteiro. E a partir dessas trocas com esses públicos, com essas apresentações, nós fomos aprimorando o espetáculo, construindo a dramaturgia a partir dos debates que a gente fazia com o público depois das sessões. Então a gente fez sim algumas apresentações. No final de 2019 nós começamos a organizar uma temporada, fizemos algumas sessões também fora da cidade de Tiradentes, mas aí em 2020, quando seria o ano que a gente de fato iria fazer uma circulação maior com a peça, a pandemia chegou. Então nós tivemos um tempo também, nesse período de mais de 1 ano e meio de isolamento, de repensar possibilidades de colocar em cena tudo aquilo que a gente queria fazer, que acontecia nos processos, mas que a gente ou não tinha dinheiro ou não tinha tempo para fazer. E aí foi possível, nesse momento agora, com muito cuidado, né, com todos os protocolos necessários, a gente retomou os ensaios presenciais e fizemos a gravação para o ambiente online. Né? Fizemos uma gravação para a exibição da peça em vídeo. Então, nesse sentido, ela é uma versão inédita e é uma estreia. Vai ser a primeira vez que o espetáculo vai ser mostrado nessa versão, que é a versão que a gente sempre quis ter da peça. Então vai ser uma alegria para a gente poder ver online a nossa versão tão idealizada, tão sonhada do Mercado Branco. Mas esse sonho era anterior à pandemia ou pós-pandemia? Ou melhor, durante a pandemia, porque ela ainda não acabou. Exatamente. Ele era anterior, Marta, no seguinte sentido. Nessas apresentações que a gente fazia para os estudantes, né, para o público ao longo do processo, nós começamos a ter um monte de ideias legais, só que inviáveis economicamente. Então a gente não tinha dinheiro para investir. Então A ideia era ótima. Vocês nem sabiam que então a pandemia e que as pessoas iam partir para o audiovisual, né? Para um teatro mais audiovisual. A gente não tinha ideia, ninguém tinha ideia do que estava por vir, né? E a gente tinha um monte de ideia pela frente. Então a gente ficava pensando sempre assim: um dia a gente vai conseguir fazer. A gente vai buscar algum tipo de financiamento para poder fazer a peça do jeito que a gente quer que ela seja. A gente tinha um cenário ali que era meio uma coisa, pegou daqui, pegou dali, sabe? Vai juntando as coisas e vai fazendo. E isso também nos ajudou no processo a ressignificar muitas coisas, a dar um sentido criativo para todos os elementos que a gente usa na peça hoje. Então hoje a gente tem um cenário que é feito por um cenógrafo profissional, muito competente e tudo mais, mas isso tudo nasceu a partir de uma série de elementos que a gente foi juntando, e nesse juntar de sonhos e vontades, a gente acabou ficando nesse meio do caminho do tipo, não vamos fazer porque não temos viabilidade econômica e de material para isso nesse momento. E aí, ao longo da pandemia, surgiram os editais emergenciais, né, para auxílio à classe artística, e a Companhia dos Ratos foi premiada no módulo Maria Alice Vergueiro da Lei Aldir Blanc, do município de São Paulo. Então, essa ajuda financeira, ela viabilizou com que a gente trouxesse todas as nossas ideias para a realidade da cena, e aí sim nós elaboramos, né, reensaiamos, colocamos os objetos, os elementos, as coreografias, que a gente sempre quis desde o início. Então é nesse sentido que agora a peça tem os elementos todos que a gente sonhou ao longo da criação e que a partir do dia 17 vão ser exibidas online. Que maravilha isso! Vocês estavam à frente, né? Com esse desejo de ter a peça também gravada, né?
Muito bacana isso. Eu vou chamar um comercial rapidinho e a gente volta já já, tá bom, Fabiano? E você fica Beleza, aí. combinado. Espera um pouquinho, foge não, a gente já volta. Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Estamos de volta com a Esquina da Cultura hoje com o Fabiano Lodge, ele que é diretor, né, de teatro aí, e está com o espetáculo Mercado Branco, que a Companhia dos Ratos está trazendo para a gente. Vale a pena conferir, hein? A Esquina da Cultura está assinando embaixo aqui. E o Fabiano estava falando para a gente desse espetáculo, Mercado Branco, e também, Fabiano, quantas pessoas no elenco? São 3 artistas no elenco, uma atriz e 2 atores. A companhia são 5 integrantes, né? Além do Felipe Pinheiro, do Rick Salima e da Ana Leones, que são atores e atrizes e que estão no elenco do Mercado Branco. Tem também a Joyce Tavares e o Guilherme Paes, que são integrantes do grupo e trabalham nesse espetáculo nas áreas técnicas. O Guilherme, além de criador da trilha sonora junto com o Rick, ele cuida das mídias sociais do grupo. E a Joy, ela é iluminadora e produtora do grupo. Que maravilha! Tá aí uma foto do grupo, né? Ó, aí na foto, no alto ali de camiseta branca é o Rick, do lado a Ana, embaixo com a camiseta laranja é o Gui, o Fê tá aí no centro, e a Joy à esquerda. Maravilha, maravilha. Galera boa, trazendo esse espetáculo pra gente. Sim. O espetáculo tem em torno de 50 minutos, né? Isso. E vocês abordam aí, esse nome é muito interessante, né? Que faz uma referência ao mercado negro, né? Que é uma coisa ruim, né? E vocês abordam alguns mercados brancos, como, por exemplo, o quê? A publicidade está aqui, né? Que mais que vocês abordam? Esses mercados brancos que têm uma influência muito grande na nossa vida no dia a dia, né? A mídia, por exemplo, né? A grande mídia.
Exato. Ela tem uma influência tão grande, Marta, que a gente às vezes nem percebe que elas estão presentes cotidianamente na nossa vida. Inclusive, a peça, ela não tem uma história em si, né? São cenas que se ligam por esse tema do mercado branco. Inclusive, uma das cenas que se repetem ao longo da peça várias vezes é justamente uma cena de cotidiano. Então, ela nasce também nessa nossa ideia de costurar a noção de mercado branco no cotidiano, no dia a dia, nessa quase invisibilidade do perverso do mercado branco. E a gente escolhe 4 mercados brancos para falar deles especificamente. Falar entre aspas, porque a gente não fala na peça, né? É uma peça sem falas. Mas são 4 mercados brancos, assim. A mídia, são nomes internos, né? Que a gente dá no processo. A cena das propagandas, né? Que é a primeira cena de mercado branco, seguida de uma cena que é, na verdade, uma relação entre tabagismo e práticas esportivas, mas por esse vício por um estilo de vida, né, que também se corrompe em si mesmo, né? Foi essa história que eu te contei no bloco anterior, que foi a primeira cena que a gente criou em improvisação do mercado branco. E aí tem outras 2 cenas que vão mais para o final da peça, que é uma cena do restaurante, que no começo é curiosa essa cena, porque ela começou com uma vontade nossa de falar sobre o consumo de animais, né, a exploração dos animais para o consumo de carne. E justamente nesses encontros com o público jovem, com adolescentes e com os estudantes ao longo do processo, eles foram apontando para nós que aquela cena não falava exatamente disso, mas que falava de precarização do trabalho. Porque um ator negro que faz um garçom e é muito feliz com a sua profissão e com o que ele está fazendo ali no trabalho no restaurante, atende um casal metido a besta que dá um golpe e não paga a conta. Então a gente vai discutindo um pouco essas relações entre preconceito racial, preconceito relacionados à sua posição social e no trabalho, com essa cena. E a última cena de Mercado Branco é um debate que a gente fez muitas vezes lá durante o processo e também com os estudantes que nos acompanharam nesses 3 anos, a respeito da legalização do armamento civil. Né? Então a gente vai levantando hipóteses para debater o quão isso é viável para melhorar a segurança de todas as pessoas, né? E não só de um grupo privilegiado social. Então a gente procura levar para um extremo da comédia esse debate, justamente para trazer uma reflexão mais aprofundada sobre esse assunto. Muito bacana. E a gente tem algumas fotos do espetáculo, vamos dar uma olhadinha. Vamos lá. Valeu. Ó, essa é uma das cenas de cotidiano. Ela se repete 4 vezes. A peça tem 8 cenas e 4 são essas alterações de cotidiano. Então, numa dessas, um dos mercados brancos que a gente vai instaurando aí em movimento coreográfico é essa compulsão por alimento. Você vai comendo sem pensar, né, para substituir uma coisa que você nem sabe o que é. Então, nessa foto, ela mostra um pouco esse momento. Essa é uma foto tão bonita, né? Aliás, todas são do Renato Mangolin, que é um fotógrafo bastante conhecido. Bacana. De fotografia de teatro, fotografia de cena. Essa é uma das cenas finais do espetáculo. Não vou contar, vou deixar deixar essa mistério. Essa é uma das primeiras cenas do espetáculo, é a cena da propaganda. A gente faz uma analogia e uma brincadeira com a bexiga como produto de desejo. Então aí tem toda uma relação com a bexiga como algo a ser desejado, a ser perseguido e que todo mundo quer ter. E aí é o início da cena do armamento. Eu também não vou contar sobre qual é exatamente a relação que acontece na cena, mas fica a dica aí pela imagem o que acontece logo no começo da cena do armamento, essa foto. Bacanérrimo, adorei as fotos, parabéns. Obrigado. E aí eu queria que você me contasse da reação, vocês, claro, já levaram esse espetáculo, que você me disse, presencialmente, algumas apresentações. Sim. E como é a resposta do público para um teatro sem fala? O pessoal entende mesmo, no final, o que a galera fala para você? Sabe, Marta, foi a nossa ideia de fazer apresentações em processo foi porque nós chegamos numa angústia tal durante o processo, quando a gente levantou as primeiras cenas da peça, e aí a gente ficou naquela dúvida assim, ninguém vai entender nada disso, porque a gente não está falando, não tem um texto, não tem uma história, não tem uma personagem fixa num ator ou numa atriz, são cenas soltas. Será que o pessoal vai entender? Será que vai fazer sentido para o público? Vamos testar.
e aí a gente fez um combinado lá com o pessoal de educação do Céu Inácio Monteiro, que aliás eu deixo aqui um abraço para todo mundo de lá, que sempre foi muito parceiro no nosso processo de criação. E aí a gente apresentou para uma turma de 8º e 9º ano do ensino fundamental. E foi incrível o retorno que a gente recebeu, porque exatamente eles foram desenvolvendo mais e mais percepções sobre a peça que nem mesmo a gente tinha domínio assim ao longo do processo. Então a gente começou a perceber que se a gente fizesse mais vezes essa abertura para um público, a gente poderia ter retornos materiais para fortalecer a nossa dramaturgia e problematizar mais ainda os temas que a gente queria trazer na peça. Então, para a gente foi uma surpresa, porque o público, além de compreender a linguagem e se interessar muito pela linguagem, que não é uma linguagem comum, né, no teatro brasileiro, a gente não vê a todo momento espetáculo de teatro gestual, né? Então, a gente ficou também muito feliz com a adesão, com o interesse que o público manifestou nessa linguagem e, sobretudo, esse diálogo, assim, de trazer os sentidos, de elaborar os significados, que eram múltiplos, né, para cada perfil de público, do que a gente estava tentando ali, buscando trazer com a peça. Então, de fato, houve uma adesão e isso foi para nós uma surpresa muito positiva e fez com que a gente investisse mais ainda nesse trabalho de teatro gestual, enfatizamos ainda mais o treinamento na biomecânica e no método Suzuki para aprimorar a qualidade do movimento e, com isso, ganhar mais e mais possibilidades de sentido com o espetáculo. Bacana, muito legal. A gente está quase no final do programa. Eu queria que você me falasse dessa estreia online que vai acontecer quando e onde, que dias, que horário. Então, Marta, vão ser 12 apresentações. Nós vamos fazer uma temporada online por 4 teatros distritais da cidade de São Paulo. E a gente vai estrear no Teatro Paulo Airó, pelo Facebook e Instagram do Teatro Paulo Airó, nos dias 17, 18 e 19 de setembro. Esse é o primeiro final de semana de apresentações. Sexta e sábado às 9 da noite e domingo às 7 da noite. O acesso é gratuito, é só acessar a página a partir do horário estabelecido que vocês já vão conseguir assistir o espetáculo. E aí, nas semanas seguintes, nós vamos para o Teatro João Caetano, depois Arthur Azevedo e Teatro Cacilda Becker, encerrando essa temporada de 12 apresentações. E aí, em outubro e novembro, nós ainda fazemos algumas apresentações no Céu Pera Marmelo, Céu Inácio Monteiro, Casa de Cultura da Vila Guilherme e Casa de Cultura do Hip Hop, que são outros espaços culturais da cidade de São Paulo, onde a gente também vai fazer a exibição online do espetáculo através dos canais de Facebook e Instagram desses espaços. Que maravilha! E vocês... essa temporada vai até outubro, né? Até o dia 10 de outubro. Vai até dia 10 de outubro. Muito até bom. 10 de outubro, isso mesmo. E para as pessoas, é só acessar, então, a página de vocês, ou melhor, do Teatro João. A primeira apresentação vai ser no Paulo Airó, né? Isso, então é só acessar o Facebook do teatro, né? Isso, o Facebook e o canal do YouTube. Ok. E também tem a Companhia dos Ratos, Marta, tem um perfil no Instagram e um perfil no Facebook, que é o @cia-dos-ratos. Então lá tem todas as informações também. Conforme a gente for chegando com as temporadas, nós vamos postando lá os flyers, as informações, para que vocês consigam acessar o espetáculo nos diferentes espaços virtuais que a gente vai apresentar. Então, além dos canais dos próprios teatros, podem seguir o Instagram da Cia dos Ratos para saber mais informações do Mercado Branco. Maravilha! Vamos lá, vamos assistir esse espetáculo online, né? Mais um, enquanto essa pandemia não passa, né? Apesar que agora estamos voltando aos poucos com os espetáculos presenciais nos teatros, que tem que voltar, né? Mas, Fabiano, eu te agradeço muito a sua presença aqui no Esquina da Cultura e te desejo todo o sucesso do mundo a você, a todo o elenco, e a vida longa para a Companhia dos Ratos, e que vocês possam nos trazer espetáculos tão gratificantes, tão maravilhosos, e parabéns pelo trabalho de todos, viu? Eu te agradeço muito, Marta. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. Aguardo você lá na nossa plateia virtual. E estamos à disposição para conversar, para trazer mais novidades.
Vou estender o Abraço Carinhoso para a Companhia dos Ratos e espero todo o seu público também ao longo dessas temporadas, divulgando, compartilhando, né? A gente está aos poucos também buscando essa retomada no presencial com muitos cuidados, né? Com muitas precauções, mas Sim. O ambiente online ainda tem uma série de espetáculos à disposição e o Mercado Branco é um deles. Eu conto com a presença de vocês. Muito obrigada. E conte com a Esquina da Cultura. Sempre que você quiser, nossas portas estão abertas, ok? Muito obrigado, Marta. Obrigado a todo mundo. Obrigada, Fabiana. Até uma próxima, viu? Até uma próxima. É isso aí, eu conversei com o Fabiano Lodi, ele é diretor teatral, está aí com o espetáculo Mercado Branco Online, que vocês têm que acompanhar. Acompanhe aí pelas redes sociais da Cia dos Ratos, Companhia dos Ratos, e você vai ter todas as informações desse espetáculo que o Esquina da Cultura assina embaixo para você. Prestigie, ok? E um beijo no coração de todos vocês. Até terça-feira que vem, 13 horas, aqui pela nossa bcctelevision.com. Eu espero você para mais esse encontro nosso, nesta esquina onde tudo acontece. Boa semana a todos. Beijo no coração. Tchau.